Sua mente de ponta a ponta. E no quadro hoje, Sua Mente de Ponta a Ponta, vamos conversar com o nosso psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje não é a Nanda, é a Joselinda. A Nanda tá dodói. Vamos bater esse bate-papo hoje. Vamos hoje, e é um assunto que eu diria complexo, que muitas vezes as pessoas nem levam muito a sério, mas que ele deveria ser sempre repensado. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do choro. É isso, Wagner? É esse o nosso tema, porque muitas vezes, e olha só, eu comecei a conversar com a Ananda, né, há 15 dias atrás, para falarmos sobre esse tema, porque às vezes eu vejo muito as pessoas postarem nas redes sociais frases do tipo: quando a vida lhe fizer chorar, mostre que você vai ser forte. E aí essas frases, às vezes, vão levando as pessoas a pensarem que elas não devem chorar nunca e esquecer que o choro faz parte da vida. Tudo faz parte, né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante de nós verificarmos é a ideia de que as lágrimas, elas não são somente para chorar. Então, quando nós pensamos em lágrimas, existem 3 tipos de lágrimas. É aquela lágrima que o olho produz para lubrificação. Toda vez que eu pisco, eu estou lubrificando, né, meu olho para que ele não resseque e ele continue funcionando bem. Eu tenho aquela lágrima que é reflexo quando cai um cisco no meu olho. O olho produz um tipo de lágrima para limpar, e essa lágrima ela é específica. E o interessante é que essas lágrimas são diferentes. Então, Joselinda, às vezes as pessoas pensam que choro é tudo choro, mas um choro de lubrificação do olho é diferente do choro quando você está descascando uma cebola. O tipo da produção lacrimal é diferente. E aí nós temos as lágrimas emocionais, que são essas que muitas vezes as pessoas dizem que ninguém deveria chorar, que nós deveríamos ser fortes. E nós esquecemos que quando uma criança chora, o que todo mundo quer, nasce, né? Quando uma criança nasce, o que todo mundo quer ouvir? O choro dessa criança, né? Que também quer dizer que ela está viva, que ela nasceu bem, né? Que ela nasceu bem. Toda mãe quer ouvir esse chorinho, gente. Eu me lembro do dia que eu fui ter o meu filho, que eu queria muito ver esse choro. Então, esse choro, ele é um indicativo de que a criança está bem, porque o pulmão está funcionando. Exatamente. Né? É aquela ideia de que os pulmões estão em pleno funcionamento, eles não estão colados, eles não estão com nenhum problema, e mostra a vida. Então, é interessante percebermos que o choro, ele nasce com a nossa vida. E depois a gente vai aprendendo que homem não chora, que chorar é fraqueza, que chorar é coisa de mulher. Totalmente e isso errado, tudo, né? Muito errado. E isso tudo vai fazendo com que nós tenhamos um certo preconceito com o chorar. E quando, na verdade, o chorar emocional, que é aquele choro que eu choro quando eu estou alegre, eu choro quando eu estou triste, eu choro quando eu estou com raiva, eu choro quando eu sinto saudade. Então, eu choro quando eu assisto um filme romântico. Exatamente. Um filme, um sentimento, todas essas emoções que elas fazem um sonho realizado, né? Exato, porque ela produz choro. Na verdade, esse é um processo do próprio organismo para entrar em equilíbrio. Então, se eu estou chateado e eu choro, esse choro, ele drena o cortisol do estresse que está no meu corpo. Se eu estou alegre e eu choro, esse choro, ele faz com que as minhas emoções voltem ao equilíbrio. Então, o choro, ele é uma válvula de escape. Só que aí vem uma opinião que eu não encontrei nos livros, mas que eu li há muito tempo num romance, que
o autor dizia que quando você chora por ódio, né, quando você está com ódio de alguém e chora, isso deixa um rastro de cinzas no coração. Ele Oh, diz que nós precisamos combater o nosso sentimento de ódio, é porque essa verdade. coisa de chorar de ódio, querendo se vingar, não é bom para a nossa saúde emocional. Não é bom para nada, né? Só nos faz Isso. mal. E tem um outro tipo de choro que é interessante de percebermos, que hoje se fala muito, né? Que é um sintoma da depressão. A pessoa, quando ela começa a chorar por qualquer coisa, dizem, isso aqui é um sintoma da depressão. Mas nós não podemos confundir esse sintoma da depressão, esse choro de angústia, com um choro de saudade. Às vezes as pessoas tiveram problemas, perderam um ente querido, as pessoas terminaram um relacionamento, as pessoas perderam algo que era muito importante para elas e elas choram. Por quê? Porque esse choro, ele tenta equilibrar a emoção dentro de você. É uma forma de buscar o equilíbrio do corpo. Então eu tenho que saber diferenciar, porque tem gente que diz assim, não, fulano está chorando muito, ele pode estar entrando em depressão. Eu, morando em outra cidade, às vezes eu escuto uma música e choro. E isso não é depressão, isso é porque às vezes eu lembro de coisas boas e sinto saudade. Então, uma das coisas que hoje os pesquisadores recomendam é que nós não deveríamos prender o choro. Eu já ia perguntar Prender o isso é choro é ruim, né? Prender o evitar. choro. Oi, não ouvi. É exatamente isso que eu ia perguntar. Prender o choro é ruim, né? Faz mal pra gente mesmo, né? Prender o choro é ruim, faz mal. E isso precisa ser ensinado desde a infância. Quando uma criança chora, é porque ela não está dando conta de resolver aquela situação. Então, às vezes, a criança chora porque ela fica irritada, ela não consegue resolver algo, e aí ela usa o choro como uma forma de extravasar. E tem o choro da criança, que é o choro da dor, o choro que ela quer chamar atenção, porque isso é uma outra coisa interessante. Eu estava estudando sobre o choro e descobri que as nossas lágrimas do choro emocional, elas são diferentes das outras lágrimas. Olha que coisa curiosa. Diz que a Nossa. lágrima do choro emocional, ela é mais densa. Então, ela leva mais tempo escorrendo no rosto e os cientistas acham que isso é para que o outro que está com você perceba que você está chorando e lhe dê suporte emocional. A pandemia mexeu muito com isso também, né? Várias pessoas tiveram seus entes queridos, né, tirados de uma forma brusca e você não conseguia nem se despedir, né, do normal, que é de você fazer o seu velório, de você até enterrar. Então, elas também ficaram com esse choro preso, né? Elas engoliram esse Sim. choro. E isso, o aumento da questão da depressão. Sim, isso sim, porque, observa, a partir do momento que eu não posso chorar o meu ente querido, que eu não acompanho esse processo do luto, e o luto nós temos todo esse processo de fazer um velório, passar um tempo olhando para o corpo, né, da pessoa e depois enterrar ou cremar o corpo, isso vai nos convencendo de que realmente a pessoa não está mais presente entre nós e eu vou viver com as lembranças. Quando eu não passo por esse processo, eu evito, né? Eu suprimo, na verdade, um processo que vai me habituar ou vai me acostumar com aquele novo episódio, com aquela nova situação. E quem não chorou, a pessoa fica com angústia dentro dela, porque ela não conseguiu resolver aquilo. E aí entra essa questão do não chorar. Se eu choro e eu alivio o meu corpo, isso faz com que o meu sistema imunológico funcione melhor. Porque se eu tenho um estresse e a perda de um ente querido é um estresse muito grande, ele está na lista quando se coloca nos estudos de estressores da vida, tem os dois mais, assim que eu digo, os mais estressantes.
é a morte de um ente querido e o término de um relacionamento. Então, veja, se eu tenho um estresse muito grande e eu não resolvo isso, automaticamente eu vou afetar meu sistema imunológico e eu vou abrir portas para outros adoecimentos na minha vida, inclusive a depressão. Então, quem nos ouve tem que entender que uma criança chorar é uma forma de expressar uma emoção. Em vez de brigar com ela, eu tenho que entender, eu tenho que acolher e eu tenho que explicar para ela por que que aquilo não pode ser feito ou por que aquilo encerrou. Às vezes a criança chora porque acabou o desenho animado que ela está assistindo. Já é aquela coisa de, eu vou chorar, meu desenho animado está acabando. Então ela sente a emoção da falta. E a obrigação do adulto é exatamente consolar e explicar. E quando você chora assistindo um filme? Olha só, quando eu estou assistindo um filme, por exemplo, um filme romântico, aquelas cenas do filme, elas podem fazer com que eu reviva situações emocionais da minha vida. Então é natural que eu me emocione e que eu chore. Porque uma das coisas que hoje nós sabemos, estudando neurociência, é que o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre pensamento e realidade. Então, para o cérebro, quando você está assistindo um filme, o teu cérebro não sabe que aquilo é um filme. Você conscientemente diz, é só um filme, eu não vou chorar, mas você não consegue. Por quê? Porque aquela imagem traz de volta na sua recordação outras lembranças emocionais. E, como diz a música popular, recordar é viver. Quando eu lembro certas imagens ou eu vejo certas situações que elas me lembram perdas, que elas me lembram assim, sofrimento, há uma tendência natural que eu entre em sintonia com aquela situação e chore também. Logo, as pessoas não deveriam esconder suas lágrimas. Se eu choro vendo um filme, se eu choro lendo um romance, isso mostra que eu sou capaz de sentir emoções. E sentir emoções é uma das características mais importantes do ser humano. Wagner, então é muito bom chorar, não? É muito bom chorar. É aquilo que se diz, né? Eu não posso estar chorando a todo momento, porque uma pessoa que está chorando a todo momento, ela precisa identificar se tem algo errado com o emocional dela. E aí que vem o sintoma da depressão. As pessoas deprimidas, às vezes, ela vê qualquer coisa, ela vê uma pessoa na rua pedindo ajuda, ela chora. Ela não consegue dizer assim, olha, eu vi uma situação, eu vou fazer algo para ajudar ou resolver. Ela simplesmente já começa a se sentir fragilizada e entra num estágio emocional de tristeza. Então, eu tenho só que diferenciar esse choro da tristeza profunda do choro que é simplesmente o meu corpo buscando o equilíbrio. Chorar faz parte da vida. Por isso que é tão importante nós aceitarmos as nossas alegrias e as nossas tristezas e aceitarmos as nossas emoções. E aprender a lidar com elas, não? Esse é o grande desafio, né? Que todos nós estamos aprendendo. Exatamente. Então, aquela frase da mãe que diz assim, ou o pai que fala assim, engole choro, criança, para de chorar. Isso não pode. Isso daí é completamente desaconselhado. O que eu tenho que fazer é chegar com a criança, acolher, dar um abraço e tentar perguntar a ela por que ela está chorando, o que está incomodando. Principalmente as crianças, elas não sabem ainda lidar com as emoções. Tem uma coisa que é muito importante, que é um assunto discutido já há mais de 100 anos. Criança não é um adulto em miniatura. Muitas vezes sim. Nós queremos exigir da criança a compreensão de um adulto. E o comportamento hoje o que também, a ciência mostra é que os circuitos cerebrais que chamam, né, a parte executiva do cérebro,
e está exatamente no córtex pré-frontal, essa parte só amadurece após os 20 anos de idade. Então, eu não posso exigir de uma criança que ela tenha raciocínios que o cérebro dela ainda não está pronto para elaborá-los. Isso é muito importante. Wagner, muito obrigada pelas suas explicações, são muito válidas. Eu, como mãe, assim, fiquei muito feliz de saber que estou no caminho certo, e acredito que as outras pessoas que estão também nos ouvindo devem ter ficado felizes em saber que chorar faz parte da nossa vida, é normal, não é anormal chorar, não é isso? Isso, e engole o choro não deveria ser uma frase utilizada por todos nós. Essa daí pode ser cortada. Eu já do aboli nosso vocabulário. essa frase da minha vida. Até porque eu choro quando assisto filmes românticos. Eu também, hoje eu choro mais do que antes. Olha, nosso psicólogo também, né? Muito obrigada. Mas isso é uma coisa importante. Acredita que eu choro às vezes ouvindo música? Por exemplo, eu tinha uma conexão muito grande com meu pai. E é muito comum eu ouvir certas músicas que meu pai gostava de ouvir e eu me emocionar, porque eu lembro dele. Entendeu? É muito normal, né? Acho que também na pandemia floresceu várias coisas na gente, assim, que a gente não esperava também. Falta. É normal você sentir falta de uma pessoa querida. Na verdade, é saudade, né? Exato, nós não podemos querer evitar esse tipo de sentimento. A gente tem que deixar aflorar, seguir em frente, né? E saber que o choro faz parte do nosso dia a dia, sendo feliz ou sentindo uma saudade. Exato. Ou às vezes sentindo uma tristeza mesmo. Também, quando você está triste e você chora, esse choro alivia teu estresse. Ele drena o cortisol do estresse do nosso sistema imunológico. E dá um alívio no coração, né? Dá aquele alíviozinho no coração. Com certeza. Obrigada, Wagner. Uma excelente semana para você e a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todos e boa semana. Beijo.